A Petrobras, ela tem várias escalas de trabalho, tá bom? Diversas. Diversas também não, tem algumas, tá? Mas as três principais eu trouxe aqui, que são as escalas que a maioria dos funcionários trabalham. Maravilha? Eu trouxe aqui as três principais. Eu, inclusive, trabalho em uma delas, tá? É o seguinte, as três principais são regime administrativo, gente. O que é regime administrativo? É basicamente como a maioria do povo no Brasil trabalha. Segunda a sexta, 8 horas de trabalho, uma horinha de 8 horas de trabalho, uma hora de almoço, 9 horas, ou seja, entra ali 8 horas da manhã, sai 17 da noite, entra 9 horas da manhã, sai 18, 9, 9 e 18, não é isso? Tá certo. Entra 9, 9 mais 9, 18. Entra 7, sai 4 horas da tarde. Tu já tá no turno ou tá no admin ainda? Hoje eu tô no administrativo. Quando eu fui lá na Regap, eu fiquei de 7h30 a 4h30. Então, assim, querendo ou não, você tem um tempo muito bacana ali, né? Se estiver morando próximo. As refinarias, eles também dão transporte. Então, assim, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Porque, querendo ou não, né, quando você não tem transporte, você tem que pegar algum transporte público, às vezes você gasta 2 horas ida e volta, e acaba aí que as suas 8 horas ali que você teria de lazer, 4 você passou no transporte público. Sim. Então acaba que quando você vai, né, no meu caso, que eu estou na refinaria e trabalhando no administrativo, eu entro 7h30 e saio 4h30. Então se eu chego em casa 5 horas, eu ainda, dependendo, eu consigo pegar alguma coisa aberta ali, consigo fazer uma academia mais rápido, chegar em casa mais rápido. Estou querendo ou não, aumenta a nossa qualidade de vida. Com certeza. E eu também trabalho, hoje eu trabalho no turno, escala 4x6, mas antes eu trabalhava em regime administrativo, que era isso que eu tô falando aqui agora, né, de segunda a sexta, 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, 9 horas, só que tinha, assim, horário flexível. Não sei se lá onde, eu não sei se em refinaria tem, mas onde trabalhava tinha horário flexível, que é o seguinte, você entrou 7, você pode entrar 7 no dia que você quiser. Entra 7, saiu 16. Fechou às 9 horas. Fechou às 9 horas. 8 mais 1. Né? Entrei 8, saí 17. Fechou. Entrei, sei lá, 9 e saí 18. Fechou. Maravilha. E aí você pode, um dia entra 7, no outro dia entra 8, no outro dia entra 9. Maravilha. Mas vamos supor que você... Cara, hoje eu preciso chegar um pouquinho mais tarde e sair um pouquinho mais cedo. Vamos supor que você entre às 9, só que sai às 16. Vai ficar devendo 2 horinhas, sabe? Aí você fica devendo 2 horinhas no banco. No outro dia você pode compensar 1 horinha num dia, meia horinha no outro, sabe? Então tem essa flexibilidade do horário. Tem dia que você pode chegar mais cedo, 7, 8. Tem dia que você precisa chegar mais tarde um pouco, chegar 9. E dependendo, negociando com o seu gerente, você pode até fazer outros horários também, dependendo da negociação com a sua gerência, tá? Então, no horário administrativo é bem flexível. E outra, tem EAD, vocês não sei se fizeram, porque vocês não são da industrial, né? Industrial geralmente EAD não. Home office, ó, EAD é gente. Tem também, quando você trabalha em regime administrativo e não é da área industrial, você tem a possibilidade de trabalhar também em home office. Hoje, se eu não me engano, tá 2 presencial e 3 home office, eu não lembro. Contrário. 3 presenciais e 2 home office. Então, eu não sei se, dependendo da sua gerência, você escolhe, ou a gerência escolhe os dias que você vai trabalhar presencial e home office, mas também é maravilhoso, né? Home office, gente. Então, maravilha. Só complementando, na área industrial também tem alguns cargos que atuam sim de home office, né? Tem, inclusive na minha unidade... Cargo mais administrativo, né? Isso, a depender, tipo, na minha unidade tem operadores, não necessariamente atuam na área, operação, mas estão da função operador, que desempenham outras atividades, tipo atividade de GPI, que está mais relacionada à manutenção de equipamentos, para fazer a programação, eles também têm direito a 2 dias de home office. Bom demais, maravilhoso, maravilhoso. Já estão vendo que Petrobras é maravilhoso, que vale a pena só nas escalas, tá? Flexível, enfim, horário flexível. E eu nem falei de salário. Depois desse slide aqui, eu vou falar de salários, e aí vocês vão ficar doidos, beleza? Então, uma das principais escalas é regime administrativo, que eu já expliquei o que é. A segunda principal escala da Petrobras é o regime de turno em terra, gente. O que é turno? Pô, mas o que é regime de turno? Aí a gente chama de, acho que é turno ininterrupto, TIR, né? O nome é turno ininterrupto de revezamento. Por que turno ininterrupto de revezamento? É o seguinte, por exemplo, eu trabalho numa refinaria de petróleo, na Reduc.
tá bom? E aí é o seguinte, lá na minha unidade, né, a gente pega o petróleo, processa ele e é uma unidade de destilação que eu trabalho. Aí, o petróleo entra na unidade e a gente aquece, enfim, tem trocador de calor, bomba, válvulas, fornos, torres, enfim, vasos. E com todo esses aparatos, a gente pega o petróleo e transforma em GLP, em gasolina. Essa gasolina que você abastece o carro aí, o processo para transformá-la em gasolina começa na destilação, tá? Transforma em gasolina, querosene, diesel, óleo lubrificante, tá? Então, eu não posso simplesmente pegar 8 horas na refinaria e sair 17. Eu posso, André, chegar na refinaria, pegar 8, sair 17 e desligar? Ó, para de processar petróleo que eu tenho que ir embora. Pode fazer isso? Não pode, Desliga né? na tomada. Desliga na tomada, não pode, né, gente? Não pode. Então, por isso que existe o turno ininterrupto de revezamento. A refinaria ela tem que rodar 24 horas. Então, eu sou técnico de operação. Então, é preciso que tenha técnicos, né? Operação, manutenção, seja o que for, né? Operação, geralmente na refinaria, geralmente é técnico de operação e técnico de segurança de trabalho e enfermagem que trabalha em turno. O restante trabalha em regime administrativo, geralmente, tá? Mas isso pode mudar a qualquer momento. Então eu, como técnico de operação, eu não posso simplesmente ir embora e desligar, né, a refinaria, parar de processar petróleo. Senão o Brasil, pô, dá ruim, né? Aí, ô, Érico, então, O Brasil para, pô. então, nesse caso, quando você vai embora, por exemplo, o Ítalo, que é de outra turma, assume, né? Exatamente isso. É o nome, turno ininterrupto de revezamento. A minha escala é exatamente isso aqui, ó. Escala 4x6. Eu trabalho 4 dias e folgo 6 dias. E aí é a escala de 12 horas. Então, nesses 4 dias de trabalho, vou até botar aqui para ninguém, ó, 4x6. 4 dias de trabalho e 6 dias de folga, maravilha? Então, eu trabalho 4 para folgar 6. Cara, escala maravilhosa. E aí, nesses 4 dias, eu trabalho 2 dias de 7 às 19. Em seguida, 2 dias de 19 às 7 e depois folgo 6 horas. Só que assim, vamos lá. Primeiro dia, eu trabalhei de 7 às 19. Eu tenho que ir para casa, né? Na hora que eu vou para casa, por exemplo, o Ítalo vai lá e me rende. Ele é técnico de operação também, né? Quando eu vou para casa, né, eu peguei de 7 às 19 no primeiro dia. Aí o Ítalo chega às 19, tem a passagem de serviço, né? Ele chega meia hora antes e, tipo, chega às 18h30, mais ou menos. E aí eu passo pra ele, ó, a unidade tá assim, tá assado, a bomba tal tá parada, o vaso tal vai ter que fazer inspeção, o forno tem um maçarico que não tá acendendo, etc e tal. Passa essas informações pra ele e aí, a partir de 19 horas, ele assume o posto e eu saio. E aí ele fica de 19 às 7, e aí no outro dia, às 7 horas, eu que pego a passagem de turno com ele e eu volto para minha escala, beleza? Então, é assim, só que não tem 2 grupos, né? Senão a conta não fecha. São 5 grupos. Grupos A, B, C, D e E. Ou, dependendo da refinaria, plataforma, aí chamam de grupo 1, 2, 3, 4, 5. Depende como as pessoas chamam. Mas são 5 grupos nessa escala. Trabalha 4 e folga 6. Nos 4 dias de trabalho, 2 dias, 7 às 19. Em seguida, 2 dias, 19 às 7. E depois folga 6. Mas é uma escala com 5 grupos, de forma que a refinaria nunca fique desatendida, nem a refinaria, nem a plataforma nunca fiquem desatendidas de técnicos de operação. Só que quando você trabalha em regime de turno, tem alguns adicionais que aí o salário aumenta bastante. E sobre os salários eu vou falar daqui a pouquinho. Fica ligado que eu vou mostrar já os salários, beleza? Então, regime de turno em terra, as escalas que mais existem são 4x6, tá? Que é 4 de trabalho para 6 de folga. E 6x9, que são 6 de trabalho para 9 de folga. Maravilha? Mas tem outras. Mas, gente, é sempre respeitando 1 dia de trabalho para 1 dia e meio de folga. Ou seja, 1 vezes 4, 4. 1,5 vezes 4 dá 6. Então, é sempre 1 dia de trabalho para 1 dia e meio de folga. Ou seja, 2 dias de trabalho, 3 dias de folga. 4 dias de trabalho, 6 dias de folga. 6 dias de trabalho, 9 dias de folga. Sempre respeitando essa proporção. 1 para 1,5. Gente, mesma coisa para turno embarcado, tá? Também respeita essa proporção de 1 para 1,5. Só que embarcado, como o translado é muito grande, você pega um helicóptero e atravessa o mar para ir para a plataforma, então é importante que não tenham tantos translados para poder não onerar tanto a Petrobras, né?
E pô, ninguém quer também, pô, ficar atravessando o mar o tempo todo. Então, a escala já é um pouquinho mais longa, tá? A escala é 14 dias de trabalho para 21 dias de folga, maravilha? 14 dias de trabalho para 21 dias de folga. Você trabalha 7 dias de dia, né? Em seguida, 7 dias à noite e depois folga 21 dias. A folga, o que que tu acha da folga? É boa a folga? Pô, folga- Queria eu estar com essa folga, né? É maravilhosa. Eu posso falar um pouco, no meu caso, por exemplo, até serve aí de motivação pra galera que vem de outro estado e porventura venha trabalhar aqui na região sudeste. Eu sou lá do Ceará e, tipo assim, essas folgas, cara, elas já te ajudam muito. Ela consegue te manter conectado com a sua família. 6 dias eu consigo ir pra Fortaleza, passar uma temporada lá com a família. E, tipo assim, o Wellington vai comentar, a gente é muito bem pago. E não pesa no nosso bolso pra gente fazer uma viagem uma vez por mês, entendeu? Então, assim, totalmente... É um diferencial muito grande essa escala que a gente tem, né? Exato, exato. Cara, a escala é maravilhosa. Trabalhar 4 folga 6, trabalhar 6 folga 9, trabalhar, sei lá, 14 folga 21. Então, gente, já que vocês entenderam a escala, comentem aqui. O que que você prefere? O que que você prefere? Hashtag administrativo, hashtag turno terra ou hashtag turno embarcado? Comentem aqui. Quem quer regime administrativo, comente. Hashtag administrativo. Quem quer turno em terra, hashtag turno terra. Quem quer turno embarcado, comentem. Hashtag turno embarcado. Eu quero ver se vocês já sabem o que querem e eu quero saber se vocês estão gostando da live, estão interagindo. Então, ó, mandaram aqui, ó, hashtag... A maioria tá 14 por 21, hein? Todo mundo quer 14 por 21. Olha Todo que mundo loucura. quer uma férias todo mês, né? 21 dias. Olha lá, embarcado, ó, tem um outro aqui. Todo mundo quer embarcado, cara? Que isso, gente? Aí, Wellington, só uma dúvida que surgiu aqui. O pessoal perguntou se tem como, por exemplo, eu acabei de entrar, eu já consigo embarcar, né? Porque acaba Explica pra eles aí. tendo essas dúvidas, né? Então, pessoal, quando você entra, por exemplo, nesse meu concurso, que foi o 2023.2, você tem toda uma gama, né, de possibilidades, de oportunidades para onde você vai ser lotado. Então, por exemplo, se você ficou melhor colocado, você pode escolher para onde você quer. Então, por exemplo, para a Regap, que é a refinaria Gabriel Pasto lá em Minas Gerais, eu escolhi, né? Então eu não caí lá de paraquedas, né? Como eu era o primeiro da fila, eu pude escolher ir para lá. Infelizmente, a minha ênfase não teve embarque, né? Porque se fosse embarque, talvez eu poderia escolher para ir diretamente para embarque. Então, por exemplo, para quem é operador, né, e o Ítalo vai poder falar, porque provavelmente deve ter tido alguém da turma dele, mas para quem é operador que já tem vaga direto de embarque, você já terminou com formação, se eu não me engano, você tem uns 10 dias ali para se organizar e quando você já entra no seu grupo, você já está embarcado. E se o Ítalo tiver... Tem alguns relatos de alguns colegas que atuam no offshore. E após o curso de formação, eles têm alguns embarques. Até durante o curso de formação, eles têm alguns embarques esporádicos, né? Que também tem alguns cursos que tem que fazer, como por exemplo o curso de TRIUT. Você tem que fazer isso também. Então, assim, você faz alguns embarques esporádicos, mas logo você já está embarcando com o seu grupo de trabalho já. Maravilha, exatamente isso. E aí, lembrando, muita gente pergunta, mas tu falou de TRIUT, né? Eu tenho que fazer quais cursos para poder entrar na Petrobras? Gente, nenhum. Daqui a pouco eu vou explicar. Precisa só ter a formação exigida para aquela ênfase que você escolheu. Fora isso, não tem que fazer TRIUT. Eu tenho que fazer curso de caldeiraria, tem que fazer curso de datilografia, tem que fazer curso de Excel. Nada. Você só precisa ter a formação exigida. Fora isso, a Petrobras vai te preparar em tudo. Todos os cursos que você precisa para trabalhar na Petrobras, é a Petrobras que vai te dar gratuitamente. Então, foca apenas em estudar para o concurso e ter a formação exigida. Wellington, mas qual é a formação exigida? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Maravilha? E aí... Wellington, pode só falar, complementando, não é só nem questão de curso. Você não precisa ter experiência. Tem vários colegas de turma que têm 18 anos de idade. A galera acabou de terminar o ensino médio. Já tá tirando o civicão. Eu tirei meu civicão quando entrei. Fez o concurso sem nem mesmo ainda ter o curso técnico. O Wellington vai falar um pouco sobre isso. Conseguiu a atribuição da função depois de ter passado no concurso, porque vai dar tempo, o Wellington vai falar para vocês.
Mas não precisa ter experiência, não precisa ter um curso específico. A empresa vai te capacitar e vai te capacitar em alto nível. Quem trabalha na Petrobras, trabalha em qualquer empresa do mundo. A gente está Exato. falando da maior empresa da América Latina, a maior empresa do Brasil. Exato, maravilhoso, falou tudo, muito bom. Que dupla maravilhosa que eu arrumei pra hoje, bom demais. E aí, voltando aqui pro meu slide, ô Lucão. Então, galera, é o seguinte. Então, já expliquei como é que funciona a escala administrativa, já expliquei turno em terra e já expliquei turno embarcado. E a maioria escolheu o quê? O que a maioria escolheu? Embarcado. A maioria escolheu embarcado. agora? Todo mundo quer 14 por 21. Então, uma coisa que eu não expliquei. 14 por 21 e 56 dias de férias. Aí o cara fala, pô, você tá mentindo, como assim? Não são 30 dias de férias por lei? Sim, são 30 dias de férias, mas é o seguinte, ó, você folga 21. Depois que você folga 21, você tem 30 de férias. Maravilha? Então, 30 com 21, 51. Ainda não deu 56. Só que acontece o seguinte, se você voltar, se você tirar 51 dias de férias somente, quando você embarcar de novo, você vai voltar desencaixado com a sua turma. Porque perceba que a escala é múltipla de 7. 14, 21 é múltiplo de 7. Então, quando você voltar, você tem que voltar numa quantidade de dias múltiplo de 7. Ou seja, somando férias com folga, quando você terminar as suas férias, você tem que voltar num número múltiplo de 7. Então, você espera mais 5 dias em casa, de lambuja, você fica mais 5 dias em casa, para quando você voltar, né, para quando você embarcar de novo, você conseguir voltar juntamente com o seu grupo. Eu não sei se todo mundo entendeu, mas quando vocês entrarem na Petrobras, vocês vão entender melhor. Mas entenderam a questão do múltiplo de 7? 14 por 21, 14 é múltiplo de 7, 21 é múltiplo de 7. Então, quando você voltar, você tem que voltar numa data múltipla de 7 para você voltar junto com a sua turma, porque senão você vai voltar e a sua turma, que é o grupo A, B, C, D, E, eles vão estar na base ainda, eles vão estar, vão estar na folga ainda, não estarão embarcados. Então, você fica mais 5 dias esperando, pode falar. Ô, Wellington, Ó, se eu não expliquei direito, ele vai explicar melhor agora. Não, Vai lá. tá perfeito. Mas só um outro ponto das férias, né? Que aí se eu ainda não tirei férias, né, pessoal? Então, se o Wellington e o Ítalo já tiraram, eles vão conseguir falar melhor. Mas na Petrobras é tão diferenciado, né, em questão de benefícios, que é o seguinte. Por exemplo, a gente está, hipoteticamente, nós estamos no mês de maio. Então, você recebe ali, né, seu salário do mês de maio. Se as suas férias estão programadas para o dia 1º de junho, você já teve seu salário do mês de maio, já está com as contas pagas do mês de maio, tudo certinho. Uns 2, 3 dias antes de chegar, 1º de janeiro, você recebe o salário de janeiro, que é o adiantamento, mais o abono percário. Eu esqueci o termo que é utilizado, mas Pecuniário. Que é aquele 1/3, o famoso 1/3 que está na CLT. Porém, na Petrobras não é 1/3, é 100%. Isso. Então, você recebe ali, no mês de maio, praticamente 3 salários. Então, As férias é um 14º, né? É o 14º salário de férias, 100%. Aí, em janeiro, né, você não vai receber porque você já recebeu, mas em julho você recebe seu salário normalmente, coisa que na CLT normal A galera não tem. volta Você de precisa... férias, pô, tô duro, voltei de férias, tô duro. Não, você não fica duro. Você entra de férias, ganha muita grana, volta de férias, recebe normalmente salário, você não fica duro, porque férias, como ele falou, 100%, então é maravilhoso. Mas eu vou falar sobre isso agora, que eu vou falar de salário e benefício, eu vou explicar sobre isso. Então, Lucão, voltando aqui no meu slide, então, agora que vocês entenderam as escalas de trabalho, né, e aqui só representando, aqui não é a refinaria da Petrobras, tá? Mas eu trabalho em uma refinaria algo parecido com essa, tem torres, tem vasos, tem tanques, sabe? Essa imagem eu peguei na internet, mas é algo muito parecido. E aí eu trabalho em destilação, e aqui, ó, destilação forma gases, né? Que isso aqui a gente vai transformar depois em GLP, gasolina, querosene, óleos leves, óleo lubrificante leve, médio, pesado, sabe? Então eu trabalho na refinaria Reduc, mais especificamente
numa unidade de destilação e lá a gente transforma petróleo em diversos derivados, como eu já expliquei aqui. Então é por isso que eu preciso trabalhar em turno ininterrupto de revezamento. A unidade não pode parar. Quando eu saio, tem que entrar alguém no meu lugar. Plataforma, mesma coisa. Você não pode desligar a plataforma. Então, quando o cara pega o helicóptero para desembarcar, você vai lá e outra pessoa vai lá, chega de helicóptero e embarca no lugar dela. Maravilha? Tranquilo? Gente, eu amo trabalhar nisso aqui, gente. Eu amo, minha formação na área de petróleo e gás, eu tenho técnico em petróleo e gás, fiz engenharia química, então eu amo esse lance. E mesmo se eu não amasse, cara, o salário ia fazer mesmo se eu não amasse isso aqui, o salário ia fazer